Bom dia aos meus leitores. Para quem não me conhece, sou Moisés Krieger, escritor de terror. Assino as minhas obras como M.E. Krieger. Se não é inscrito no meu canal, se inscrevam. Gostou do tema do vídeo de hoje? Compartilhem e dão um joinha. E no final, comentem sobre o tema do vídeo de hoje, que é os segredos do sucesso na escrita. Depois da vinheta, eu volto a falar. Os segredos do sucesso da escrita. Quando começamos a pensar na escrita, muitas vezes nós não conseguimos pensar direito ou até mesmo ver a possibilidade de ter sucesso. Para cada escritor, há uma trilha a ser percorrida, que nem sempre seja igual para todos. Todos têm que trilhar um caminho que é cheio de sonâncias, de questionamento sobre vários aspectos. Aqui, para ter sucesso nesse processo, nessa questão, tem que ter paixão e dedicação. Aqui você tem que ter uma paixão pela escrita. Além dessa paixão, tem que ter também o quê? Dedicação. O que seria essa dedicação? Seria sentar, estipular uma meta diária. Quero escrever tanto tempo por dia, quero escrever por tantas palavras por dia. E nisso, faz a pessoa, você ter uma dedicação do processo da escrita. Aqui posso citar vários escritores que dedicam sobre o processo de escrita. No Dan Brown, por exemplo, Stephen King, entre outros. Se quer ter sucesso, tem que ter paixão e dedicação. Aqui você tem que observar que essa dedicação, essa paixão, ela tem que ser alimentada diariamente. Como fazer isso? Você tem que encontrar a sua ferramenta para isso, a sua forma para isso. Não tem como dizer, vai ser siga dessa forma ou siga dessa forma. Não terá. Você mesmo tem que descobrir esse processo, essa forma de conseguir chegar a esse ponto. Técnicas de escrita. Explorar diferentes técnicas de escrita. O que significa isso? Significa que você, ao longo de todo o caminho, você irá ver, opa, posso escrever dessa forma ou posso escrever daquela forma. Como fazer isso? Através de cursos, de várias pesquisas, de várias leituras. E você tem que descobrir a sua forma de escrita. Desenvolver o seu único estilo. Desenvolver o seu estilo. Como faz isso? Somente com o tempo. Não tem resposta fácil ou caminho fácil. Você terá que percorrer sozinho. Muitas vezes, o processo da escrita é um trabalho solitário. Você mesmo tem que descobrir esse caminho. E tem que fazer uma coisa que é necessário. Qual é? A leitura. Você sempre tem que estar lendo. Fazendo leitura sempre. Ser um bom escritor
tem que ler muito e escrever também, claro. Todos os escritores sofrem desafios. Aqui você tem que ser resiliente. O que significa isso? E tem que vivenciar cada desafio como um processo de aprendizagem. Não existe método fácil ou difícil. É preciso que você atenta que vocês tenham, repetindo, paixão e dedicação. E nesses dois pontos, você vai conseguir vivenciar cada desafio de cada momento. Eu tenho costume de dizer o seguinte, que o escritor ele vive 3, 4, vários momentos na sua vida, melhor falando. Cada desse momento tem suas dificuldades. Nem sempre você vai ser aceito no mercado, melhor falando, entre os leitores. Por quê? Porque você tem que, muitas vezes, o teu estilo, o teu gênero, não é? Eles não conseguem ainda assimilar de uma forma coerente, de uma forma tranquila. E nessas rejeições você tem que ter força e resiliência para continuar a escrita. Vai chegar um momento que você vai começar, comecei a acertar nesse ponto, então vou caminhando para esse ponto. A continuado. Me perdi. E sempre desenvolver histórias que procuram superar os obstáculos. Ver também como os outros escritores superaram os seus obstáculos. Eu, por exemplo, estou no caminho de encontrar uma editora para publicar um livro. Porque o meu agente está vendo isso. Mas logo terei novidades. Só posso dizer isso. E estarei na Bienal. Continuando aqui sobre obstáculos. Todo escritor, em toda profissão, tem seus obstáculos. A partir do momento que começa a superá-los, você vai ver o que haverá os frutos, os resultados todo esse esforço. O próximo ponto aqui que nós vamos observar é a conexão com o público. Você tem que entender o seu público-alvo. Como entender? Você tem que ver como chegar aí nesse público. Você vai ter que ver, estudar como chegar no seu público, cativá-lo, chegar e conquistar esse público. Depois vai ter que mantê-los. Mantê-lo como? No mesmo padrão de escrita. Vê se você viu que a escrita deu certo. Então, vai ter que manter esse processo de escrita até chegar num ponto onde tudo está alinhado a um entendimento que você conseguiu consolidar ao longo do tempo. Tudo é necessário. Nada acontece por acaso. Tá ok? Aqui. Para conseguir essa conexão, você tem que ter personagens e histórias envolventes que consiga envolvê-los. Como fazer isso? Não tenho ferramenta, não tenho uma receita pronta. Mas você deve, de início, se inspirar em outros escritores, sim, para ver como acontece a construção deles. Mas tudo tem a sua forma. Você tem que descobrir como fazer isso. Como eu digo, não tem uma ferramenta, não tem
uma receita pronta. Por quê? Porque cada caso é um caso a qual você terá que descobrir. Como? Com muito estudo, com muita pesquisa. Como podemos fazer isso? Por exemplo, eu tenho um vilão impecável, o nome dele é Daxel. Ele vai estar presente num livro que vai ser lançado. Eu apresentei ele num terceiro volume da trilogia As Deusas. Só mencionava. Agora, nesse outro livro que ele está para ser publicado, ele está mais presente. Ele está presente propriamente dito. É um vilão que, para mim, é um dos melhores no meu universo. Tem outros? Tem. Mas nesse é algo que me deixou feliz. Uma coisa você tem que entender, que a empatia e a conexão emocional impactam no teu sucesso. Isso é um fato. E uma coisa você tem que observar. Terás que criar uma frase de impacto. A minha frase é: o medo é o seu melhor companheiro. Simples. Aqui, o escritor, além de criar essa conexão com o público, ele tem que pensar também no marketing pessoal. Essa questão do marketing, ele é fundamental. Não somente apresentar essas obras, mas também a si mesmo. O escritor, hoje em dia, ele tem que se fazer presente. Hoje, ele tem que se fazer presente. Sempre repito isso. Como fazer isso? A utilização de redes sociais e blogs. Sempre. Eu, por exemplo, de vez em quando, publico um conto ou um poema numa revista chamada Conhece-te. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o endereço dessa revista, repetindo, para vocês fazerem a sua assinatura. Porque não é minha, mas sim do meu agente literário. E também, além de utilizar suas redes sociais e blogs, também é fundamental criar uma estratégia para promover os seus livros de uma forma muito eficaz. Como fazer isso? Trabalho massivo, sempre. Sempre vai estar presente. Publicação, procurando parcerias para fazer a leitura dos seus livros. E essas parcerias vão fazendo comentários sobre eles nas suas respectivas redes sociais. E muitas vezes esses comentários podem ser positivos ou negativos, a qual aqui você terá que achar uma forma de trabalhar melhor eles. Por exemplo, já tenho projetos para reescrever um livro. Aprofundar em alguns detalhes, outros não. Mas tudo isso leva tempo. Compreenderam aqui? Então, vamos recapitular um pouco. Para ter sucesso na escrita, é preciso que você tenha paixão e dedicação. Tenha a sua própria escrita, processo de escrita, técnica de escrita, melhor falando. Seja resiliente perante os seus obstáculos e seus desafios. Sempre terá um novo desafio. Você não pode esquecer disso. Terá que criar uma conexão com seu público, sabendo qual é o seu público. Primeiro, aqui você terá que saber qual é o público.
no meu público é o terror, por exemplo. E eu tenho que conquistá-lo e mantê-los. Como se faz isso? Através de parcerias, por exemplo. Tem gente que gosta do livro? Tem. Outros apresentam críticas? Sim. Mas isso é fundamental. Um escritor profissional, ele nunca vê sua obra completa, parada, completa, terminada, melhor falando. Ele sempre está o quê? Vendo, observando a necessidade de em algum momento voltar naquela obra para reescrever. Aprofundar alguns detalhes que não foram muito bem trabalhados, por exemplo. Eu, por exemplo, Outono Negro, eu vou reescrever, vou ampliar a obra, melhor falando. Vou apresentar uma versão ampliada. Significa isso? Significa que o livro vai passar por um processo de ampliação da sua história. É necessário? Sim. Tudo se faz parte de um processo. Continuando. Terás que criar um marketing pessoal. Aqui muitas vezes os escritores contratam assessoria de marketing e assessoria de impressa. Em outro vídeo vou comentar sobre a importância da assessoria de impressa. Me cobram. Por quê? Por causa que muitas vezes os escritores eles não têm um tempo hábil, melhor falando, para fazer a divulgação. Mais fácil contratar alguém que é profissional nessa área para cuidar com o aspecto pessoal do marketing pessoal. Que geralmente acontece onde? Nas redes sociais e nos blogs. Certo? Só recapitulando, todos os vídeos acontecem nas sextas-feiras, exceto quando eu apresento um quadro da curiosidade do terror. Já tem o primeiro episódio no ar. Vou colocar aqui o link. Já estou preparando o segundo episódio. E até mais. Para quem assistiu o vídeo até agora, ao final, muito obrigado. Gostou do vídeo? Dê um joinha. Se não é inscrito, se inscrevam para ficar por dentro das novidades deste canal. E compartilhe e comente sobre o vídeo de hoje. Um forte abraço e até mais.